Olá, pessoal. Meu nome é Rafael Legal. Eu sou professor do Instituto de Química da Unicamp e eu gostaria de divulgar para vocês um projeto de curto a médio prazo. Trata basicamente da divulgação de videoaulas na plataforma YouTube de acesso livre, que trata sobre fundamentos de eletroquímica, um curso feito para entusiastas. Aqui, a ideia é basicamente dar um fundamento, né, de uma disciplina que é relativamente complexa, mas que permeia vários tópicos interessantes hoje em dia, né? Então, se você fala em conversão de energia, como traduzir energia elétrica em energia química em energia elétrica, você precisa entender processos eletroquímicos. E para você entender processos eletroquímicos, você precisa dos fundamentos dessa disciplina. E é basicamente isso que eu pretendo dar ao longo desse curso. O curso depende de duas partes, majoritariamente, a parte de termodinâmica eletroquímica, a condição de equilíbrio, como esses íons estão acomodados, como essas cargas estão acomodadas, como é formada uma interface, como essas interfaces são descritas por modelos de dupla camada elétrica, ou seja, como essas interfaces são eletrificadas e quais modelos a gente pode utilizar para descrever elas. E a segunda parte é o processo onde o sistema já não está mais no equilíbrio, há um fluxo de corrente, e a gente gostaria de entender quais equações, quais parâmetros que a gente pode extrair desse processo para discutir um mecanismo de reação, por exemplo, quais os parâmetros, mas também quais as equações fenomenológicas ou mecanísticas que podem nos dar informação melhor sobre como que esse processo ocorre na interface eletroquímica, né? Essa já seria a segunda parte do curso. Bom, antes de mostrar mais ou menos o curso, eu queria me apresentar melhor para quem não me conhece. Meu nome é Rafael Nagal, né? Eu sou professor aqui do Instituto de Química desde 2018, já sou livre docente, sou professor MS 5.1 e minha linha de pesquisa está relacionada com a eletrocatálise de processos de conversão de energia sustentáveis. Quem tiver interesse, né, pode entrar no nosso site, ali que você vai encontrar várias informações, desde nosso time de pesquisa até os tópicos que a gente tem interesse e tem estudado recentemente, as publicações, ah, fotos do grupo, vídeos de experimento, aulas de química geral, aulas que eu preparei para o meu concurso quando eu prestei aqui na Unicamp, também estão disponibilizadas. E eu também vou disponibilizar essas aulas aqui no que vai ficar salvo na plataforma do YouTube, mas eu vou disponibilizar no nosso site também. Então, quem tem interesse, entre lá no site, tem bastante informações interessantes para vocês. Bom, nosso laboratório é chamado de Electrochemical Energy Lab, ou Electro Energy. Basicamente, a gente tem interesse na eletrocatálise de reações, por exemplo, a formação de hidrogênio verde, ou quebra da água. Isso é um carregador de energia muito denso, né? Então a gente pode utilizar ele como um combustível verde, né? Que não depende aí da emissão de CO2. A gente pode estudar também como é a formação de amônia verde. A amônia verde é muito interessante porque ela pode substituir o processo Haber-Bosch, que consome muita energia global e também emite muita quantidade de CO2 devido à necessidade de hidrogênio para reagir com nitrogênio e gerar amônia. Esse hidrogênio vem na reforma a vapor de metano, de ah, algumas moléculas desse tipo que acabam resultando ainda na formação do CO2. Então a gente tem bastante interesse em gerar amônia, que é um insumo agrícola, né? E que pode também ser utilizado como portador de energia. E também, considerando esse efeito climático, né, a gente tenta também abater essas quantidades de CO2 que são geradas de forma indiscriminada aí, né, a fim de tentar, pelo menos, mitigar esse problema do efeito estufa. Então, convertendo uma molécula que é relativamente inerte, eletroquimicamente, para outras moléculas, como etileno, o syngas, são moléculas que podem ser utilizadas na indústria química para resultar em outros tipos de moléculas com maior valor agregado. Nosso grupo, então, tem publicado bastante nesse campo, né? Temos ah, bastante publicações, bastante citações em revistas, publicações também em revistas bem importantes, desde a revista da American Chemical Society, da Royal Society of Chemistry, revistas gerais como Nature Communication, revistas mais específicas como de Físico-Química e Eletroquímica, mas te dá uma boa ideia aí do que a gente já está fazendo nessa área em questão. Bom, falando da disciplina,
Essa disciplina, ela, como eu te falei, né, é uma disciplina que vai ser oferecida nesse semestre aqui no Instituto de Química da Unicamp, para pós-graduação. Ahn, mas eu vou divulgar essa disciplina também, à medida do possível, na plataforma do YouTube. Então, o que que ela aborda, né? Ela aborda, em relação à ementa, né, basicamente conceitos termodinâmicos, ah, que são fundamentais aí em eletroquímica, modelos da dupla camada elétrica, absorção de substâncias neutras e principalmente carregadas, cinética de transferência de carga e métodos experimentais para o estudo da interface sólido-líquido. Então, a primeira parte a gente vai ter as definições e conceitos. Vamos falar aqui das interfaces eletroquímicas, a dissorção e a dupla camada elétrica, como que essa dissorção de íons acontece, mostrar com que a interface fica eletrificada, forma uma dupla camada e discutir os modelos de Helmholtz-Perrin, Guy-Chapman, a proposta de Stern e Graham e, finalmente, a, a dupla camada, modelo mais aceito atualmente, né, de Bockles, Devatan e Miller. Vamos comentar um pouco de isotermos de absorção de Ehman, Muir, Vignal e Franklin. E já a segunda parte, a cinética de transferência de carga, a equação de Blotter-Volmer e Tafel, como que a gente utiliza os parâmetros para discutir mecanismos de reação, a teoria de transferência de elétrons de Marcos, sobre potenciais, né, de ativação ômicos e principalmente de transferência de massa, como que o transporte de massa afeta a corrente total, e a contribuição da dupla camada nas reações faradaicas. E, se sobrar um pouco de tempo aqui, a gente vai também discutir esses métodos experimentais, né, da interface sólido-líquido e na cinética de transferência de carga. Os livros, eu coloquei esses literatura básica, né, mas o que, que eu gostaria de mostrar? Basicamente, eu segui esses 5 livros para fazer promover, né, fazer essas aulas. O livro do professor Ernesto Gonzalez, do professor Edson Cenelli, é um livro da editora USP, muito bom. É um livro que eu diria assim, introdutório, que pode dar os fundamentos essenciais para vocês, mas a gente precisa aprofundar um pouco mais, né? Então a gente vai partir já para o Bockers, que é o Modern Electrochemistry 2A, que é o Fundamentals of Electronics. Esse é um livro muito bom, que a gente vai usar a grande maioria do tempo, principalmente na parte termodinâmica, e na segunda parte a gente vai usar bem o BART, que é de Electrochemical Methods, mas tem a parte cinética e de transferência de massa muito bom, muito bem descrita aqui. Agora, uma vez estudado bem esses 3 livros, eu partiria então para o Gilead, que o Gilead, embora ele não tenha uma descrição matemática muito bem explícita, mas ele te dá um fundamento conceitual muito importante do que o que são esses processos eletroquímicos, né? Mas para entender bem esse livro, você precisa ter passado por esses livros antes, porque senão a parte conceitual ela fica muito difícil de você absorver. E finalmente, aqui eu peguei pouco, mas já tem alguma coisa, que é o Vetter, aqui é para quem é eletroquímico raiz mesmo, de verdade, né, que realmente tem disponibilidade e vontade de querer se aprofundar. Então, é um livro mais complexo, mas que engloba bem também essa parte de eletroquímica. Então, como contexto geral, eu usei esses 5 livros, mas focando mais aqui os três, 4 primeiros, tá? Eu espero que esse curso traga bastante motivação para vocês e principalmente traga um melhor entendimento dos processos que acontecem no laboratório. Hoje em dia a gente tem muitas pesquisas acontecendo nessa direção e eu acredito que o curso será bem-vindo nesse sentido de ajudar vocês a entender melhor os processos que estão acontecendo ali na bancada, tá bom? Eu agradeço e vou disponibilizando as aulas ao longo do tempo, começando com uma revisão da parte termo, depois a parte de termoeletroquímica, entrando também numa revisão de cinética, depois focando na parte cinética eletroquímica. Não é um curso trivial, mas é um curso que exige bastante a parte de matemática, mas que vai também exigir bastante a interpretação conceitual dos problemas que estão sendo descritos ali. Mas eu acredito que o curso está feito de uma forma tal que vai promover para vocês um bom entendimento desse tópico, tá bom?
Eu agradeço a atenção de vocês. Nos vemos na próxima aula. Um abraço, até mais.